Queridos irmãos, graça e paz a todos. Peço-lhes que abram as tuas Bíblias em Levítico capítulo 21. Especificamente, mesmo nos atendo apenas a este capítulo, nós vamos passear um pouco por este pequeno bloco de 2 capítulos, que são os capítulos 21 e 22. Estamos lembrando aos irmãos que dentro de cada bloco, separação importante do livro de Levítico, nós escolhemos um texto, mas nós conseguimos assim abordar de forma mais geral o que é dito nos outros capítulos que constituem esses blocos, sejam eles maiores ou menores. E hoje nós vamos meditar então no capítulo 21, seguindo também essa mesma proposta. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: fala aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas. Não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se aproximará para oferecer o pão de seu Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane o meu santuário, porque eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor, visita-nos com a tua misericórdia mais uma vez, para que compreendamos a tua palavra. Nós, ó Deus, no momento de ouvir a tua palavra, sentimos expectativas de que o pregador possa passar uma palavra que seja compreensível, boa aos ouvidos, mas que nós também muitas vezes tenhamos a atenção necessária. Porém, nós voltamos o foco unicamente à tua misericórdia, onde nós confessamos que o pregador sem ti não é nada e não pode passar nada de forma eficiente, senão pela tua santa misericórdia. E que os ouvintes não podem guardar em seus corações se não for por intermédio do Santo Espírito. Então nós rogamos a ti, ó Deus, para que possa nos conduzir neste momento e que compreendamos como a tua palavra, dita aos teus servos lá atrás, há muitos anos, podem também ser aplicada aos nossos dias, à nossa vida,
Nós que somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, mas acima de tudo também que possamos entender como tudo isso se aplica a Cristo, o sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador. É assim que nós oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a expressão conduta santificada não aparece como título aqui deste capítulo, mas resume com precisão o caminho traçado pelo capítulo. Não se trata apenas de um estado interior, mas de uma vida moldada, visível, regulada pelo caráter de um Deus santo. Ser santificado aqui, conforme o texto, é viver de tal modo que cada aspecto da existência traduza com fidelidade a dignidade daquele a quem serve. Os capítulos 21 a 22 aqui de Levítico retomam a centralidade dos preceitos e normas vindas do Senhor aplicadas diretamente aos sacerdotes, a exemplo do que nós vimos também na porção dos capítulos 8 a 10 deste livro. E o texto nos mostra que essa conduta não é abstrata, ela não é opcional, ela alcança o cotidiano do sacerdote, o mediador, aqueles que foram escolhidos por Deus para o cuidado da sua casa, para as ofertas, para que pudesse tomar conta do santuário do Senhor, mas também conduzir o povo do Senhor, seus vínculos, suas perdas e suas escolhas, porque tudo no sacerdote comunicava algo sobre o Senhor. A ideia principal de instituir o sacerdócio é que o sacerdote pudesse expressar, através de quem era, das suas atitudes, o Senhor. E quando essa santidade era negligenciada, não havia apenas um estrago para a vida pessoal que estava desordenada, mas o próprio testemunho de Deus diante do povo que era obscurecido quando os sacerdotes não seguiam aquilo que o Senhor designava para eles. Assim, a conduta santificada porque santo significa separado, não era um ideal distante, era uma expressão concreta de uma vida que, pertencendo ao Senhor, deveria existir para a glória e reverência dele em inteireza. E apesar de não sermos, queridos, hoje sacerdotes nos moldes do Antigo Testamento, veremos como os princípios aqui contidos nos guia também nos dias de hoje, sendo nós integrantes de um reino de sacerdotes. Somos um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas acima de tudo, o que está escrito, isso ficará claro para nós, apontava para o sumo sacerdote, o perfeito, o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sendo assim, conforme o que está escrito no texto e que temos como pretensão para meditar nesta noite, é que nós iremos a ter o nosso pensamento, o nosso coração no seguinte tema: a conduta santificada dos sacerdotes. A conduta santificada dos sacerdotes. E nós temos aqui, queridos, em primeiro lugar, conforme é possível ver dos versos 1 a 15, que essa conduta santificada que o Senhor exigia dos sacerdotes refletia a seriedade de se representar o Senhor. Refletia a seriedade de representar o Senhor. E veja que as exigências começam aqui na vida ordinária, cotidiana dos sacerdotes. E os versos de 1 a 4 vai tratar do contato dos sacerdotes com a morte. O que é a morte? A morte é o sinal visível da queda. Gênesis capítulo 3. Mas esse sinal, essa realidade, não poderia moldar a rotina dos sacerdotes. A passagem começa proibindo que eles não se contaminassem de forma ritual com os mortos entre o seu povo. No entanto, 6 parentes consanguíneos eram nomeados como exceções. O texto especifica que um sacerdote poderia participar de ritos funerários para membros da família, como pai, mãe, filho, filha, irmão e irmã solteira que lhe fosse próximo. Agora observe uma coisa muito interessante aqui. A esposa não é citada. Alguns tentam usar a tradução do verso de número 4 para embasar uma proibição específica a sepultar a esposa, porque há um termo hebraico aqui que pode ser traduzido também como marido. Porém, não é uma tradução
tão precisa do texto hebraico, então não se pode afirmar isso. Mas a ausência da esposa aqui não indica uma proibição clara, mas apenas uma lista que está mencionando parentes consanguíneos. Ainda assim, é necessário lembrar que o casamento estabelece uma união real, uma só carne diante de Deus, de modo que não seria incoerente entender que os sacerdotes poderiam sim, de alguma maneira, sepultar as suas esposas ou terem assim contatos. Mas existe um texto em Ezequiel 24, de 15 a 16, onde o Senhor proíbe isso. Pois, queridos, ali nós vemos um luto restringido como um sinal extraordinário. Mas não era algo normativo, o que pressupõe que em condições normais o luto poderia ser permitido do sacerdote para com a esposa. E vejam, as exceções familiares, queridos, revelam a misericórdia, mas a regra aponta para a separação daquilo que simbolizava ruptura com Deus. Isso é o principal do texto. Os sacerdotes deveriam ter contato muito cuidado, com aquilo que é o sinal claro da ruptura entre o homem e Deus. Depois do contato com os mortos, os sacerdotes poderiam passar pelo processo de purificação como todos os outros em Israel. Ele ficaria imundo por 7 dias. Durante esse período de 7 dias, ele se banhava 2 vezes, no 3º e no 7º dia. Caso contrário, ele contaminaria o santuário e deveria ser eliminado do povo. Mas o texto segue. E fala também que eles eram proibidos em práticas de desfiguração. Verso de número 5. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. O que é que o Senhor está proibindo aqui? Que o sacerdote fosse calvo. Você que é calvo, você vai olhar assim, será que eu não poderia ser sacerdote? Não, queridos, o que acontece? Isso aqui era um sinal de práticas pagãs de luto. Está lá em Deuteronômio 14, 1, que era proibido. Então essa forma aqui de se caracterizar era a forma pagã de sofrer o luto. O sacerdote não podia importar para o culto a Deus os símbolos, as práticas de outra nação. Por quê, queridos? Porque isso fica claro desde o Antigo Testamento, nesse e em outros textos. Adoração não se mistura com cultura caída. Adoração não se mistura com cultura caída. Meus queridos, e quando nós olhamos para o nosso tempo, um dos desafios tentadores enfrentados pelo povo de Deus, no passado sim, mas hoje também, é o de acomodar-se a outras cosmovisões religiosas. É o chamado de pluralismo religioso. É tentar importar as coisas que este mundo muitas vezes aceita ou entende como sendo propício na adoração dos anseios de cada um a Deus para dentro do culto. E nós falamos sempre aqui de atrocidades. Atrocidades que são mais visíveis, cultos que mais parecem shows, boates. E quando a gente olha para esse tipo de coisa, ficamos escandalizados, mas nós vamos para aquelas coisas que muitas vezes, meus irmãos, nós não percebemos, mas que também passamos a inserir no culto a Deus, ou na nossa vida pessoal de glorificação a Deus, porque os anseios deste mundo levam para isso. Exemplo, quantas vezes, mesmo nós, entendendo a necessidade de uma exposição fiel das Sagradas Escrituras, ouvimos algum pregador por aí, mostrando que você tem certos favores diante de Deus, que a Bíblia não respalda. Que Deus tem certos sentimentos ou certas ações para com você que a Bíblia não respalda. Por exemplo, muitos ainda olham para Deus como uma espécie de empregado. Eu peço e o Senhor tem que me dar. Eu sou servo do Senhor e o Senhor tem que me ouvir. Se eu orar muito, se eu orar bastante, certamente Deus vai fazer aquilo que eu quero. E no momento em que a gente vem para a igreja para adorar ao Senhor, a gente se volta para Deus com esse tipo de visão errada. Que é pregada, que é aceita em certas igrejas que não tem base bíblica, que adere a esse pluralismo, que acaba olhando para o mundo e assim então trazendo esses anseios para dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo ele é composto por pecadores insatisfeitos que acham que deve ter tudo a seu momento da forma que quer.
Deus é meu empregado. Às vezes também, queridos, por exemplo, nós questionamos os católicos por causa das rezas que são feitas, né? A insistência, você pega o texto e reza, bom, se o tanto que eu vou rezar naquele momento, tá bom, vou pagar as minhas penitências. Mas às vezes a gente olha para Deus como uma espécie de Deus que nós fazemos as nossas rezas e está tudo bem. Por exemplo, no nosso culto que tem um formato religioso claro e bíblico claro, nós vemos aqui no momento de confissão de pecados, todos os irmãos abaixando a cabeça para pedir perdão ao Senhor. Mas muitas vezes isso se torna o quê? Uma espécie de reza, aonde a gente, por desencargo de consciência, como a maioria das igrejas fazem, acabamos fazendo também e achando que está tudo bem. Quando na verdade a gente pede perdão com a boca, mas o coração não quer abandonar o pecado. Está vendo aí? A coisa não é tão simples quanto parece. As práticas de luto pagãos de outras religiões eram abomináveis diante do Senhor. Mas há coisas hoje que nós tentamos trazer para o nosso relacionamento com Deus, que também é abominável diante do Senhor. E nós pensamos que são inofensivas. Nós pegamos também este princípio para relembrar que não podemos nos moldar à cultura dos nossos dias e nem os ensinamentos equivocados do nosso dia, culturalmente falando. Meus irmãos, como é difícil a gente ver que as coisas que são impostas pela cultura estão seguindo mais para a vida dos crentes e assim moldando as ações dos crentes do que a própria palavra de Deus. Seja, por exemplo, na criação de filhos. Não, porque disciplinar a criança não é bem assim. Às vezes o diálogo resolve tudo. Mas Deus está dizendo que a vara da disciplina deve moldar a vida do seu filho também. Não vou tocar no meu filho, não vou tirar as coisas dele, não vou disciplinar, porque o psicólogo fulano de tal, a psicóloga fulano de tal disse isso. O relacionamento com as pessoas. Você quer ver uma coisa banal dos nossos dias? E a cultura hoje, existe na cultura nossa hoje no Brasil uma separação muito forte entre aquelas pessoas que têm um viés político e outras que têm outro viés político. É muito claro isso no nosso país. E essas pessoas, elas se encontram dentro da igreja. Mas a separação que elas fazem questão de ter lá fora, elas aplicam também aonde não deveria ter, que é dentro da igreja, na comunhão com os irmãos. E isso cria o quê? Separação. Por causa de idolatria política, por causa de anseios políticos. Sabe o que é isso? A cultura caída que nós temos moldando o nosso relacionamento com o próximo e com Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós desobedecemos ao Senhor. E aqui eu estou citando exemplos muito simples e mais claros para vocês, mas tem muitos outros que nós podemos lembrar aqui. Infelizmente, mas nós não devemos, meus irmãos, praticar aquilo que o Senhor não ordena. Não devemos absorver o que este mundo ensina, o que muitos ensinam, o que esse mundo prega, o fluxo que esse mundo segue na nossa vida cotidiana para com Deus. Mas os versos de 6 a 9 fala também da pureza moral e familiar. A santidade alcança o lar. A conduta da família afeta o ministério, pois o sacerdote oferece o pão de Deus, que era a ideia dos sacrifícios. E tem aqui que os sacerdotes deveriam se casar com mulheres adequadas, de padrão santo. Por exemplo, é dito que eles não poderiam casar com prostituta, a mulher profana que moralmente se desonrava, ou até mesmo a mulher divorciada. Eles não poderiam ter contato. Não era uma proibição geral, porque às vezes acontecia nós vemos na história de Israel, mulheres que eram de outros povos serem convertidas ao Senhor e assim dar descendência também com os filhos de Israel. Mas era uma coisa para os sacerdotes. E aqui nós temos outro princípio claro: pureza ao contrair relacionamentos. E por mais que isso especificamente não seja tão aplicável, uma vez que nós cremos que Cristo, quando converte o coração de uma pessoa, limpa e lava e lança os seus pecados no mar do esquecimento, esse princípio é claro, deve haver pureza em contrair relacionamentos. E aqui está um grande problema também, que desde quando eu me entendo por gente e estou na igreja, a gente vê.
jugo desigual. Os mais jovens, são os mais jovens, né? Os meninos se apaixonam aí pelas meninas da escola. Porque as meninas da escola são mais bonitas, são mais interessantes. As meninas também da igreja do mesmo jeito. Não, eu vou começar a me relacionar, mesmo que meus pais não queiram, porque aí eu vou levar para a igreja e pelo muito a igreja vão se converter. Não. Mas não é só com a galera mais jovem. A gente está vendo isso com a galera mais velha também. Como eu tenho dito aqui, a idade não dá liberação para libertinagem. Não dá base para libertinagem. E a gente tem visto muitos irmãos de uma idade certamente avançada já, cometendo certos pecados como se fossem crianças e quisessem viver do jeito que quer. Não, meus irmãos. Os relacionamentos, eles devem ser moldados pela pureza. Nós devemos sempre seguir o fluxo. E o que é que permanece nas Escrituras? Jugo desigual, por exemplo, é pecado. Mas, não apenas isso. Veja que isso pode se estender também para relacionamentos de amizade. Uma das coisas que a gente mais ouve é assim, ter amizade com descrente, às vezes é muito mais fácil do que com crente. Às vezes ter amizade com crente é muito chato. É briga, é problema, é aquela coisa de um querer ser mais santo que o outro, é aquela fofocaiada dentro da igreja que a gente odeia, conta, abre o coração, aí essa mesma pessoa vai lá e comenta com o outro, mas não conta para ninguém não, daqui a pouco está espalhado na igreja toda. Só que, queridos, a Bíblia fala que o seu irmão faz parte do mesmo corpo que você. Que o seu irmão foi comprado pelo mesmo preço que você foi. E que Cristo os comprou para que vocês constituam conjuntamente algo que Ele preparou para ser. E é assim que tem que ser. Mas às vezes a gente quer contrair esse tipo de amizade e relacionamento com pessoas descrentes. Eu não estou dizendo que você não deve ter, mas até isso tem que ser intencional, para a glória de Deus, para a pregação do Evangelho. Mas você tem que focar em ter relacionamentos com seus irmãos. Porque esses são relacionamentos puros. Apesar de termos certas impurezas, aquilo que constitui esse relacionamento é puro. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Os sacerdotes tinham que seguir todas essas ordenanças, porque eles ofereciam o pão do Senhor. Veja que isso é repetido no texto várias vezes, o sacrifício a Deus. Verso 9 fala das filhas do sacerdote, que não poderiam se prostituir. E aqui não era simplesmente a prostituição em si, mas é uma ideia de profanação com envolvimento cultual. Eram práticas ligadas a rituais pagãos de fertilidade e imoralidade. E aquelas que assim faziam deveriam ser queimadas. E aqui nós temos mais princípios. Que bênção que o texto do Senhor nos dá muitos princípios. Saibam de uma coisa: ações erradas de membros da família podem atingir significativamente toda uma família da aliança. Às vezes a gente pensa assim, bom, quando alguém comete um pecado, é ele com Deus. Mas, queridos, a gente sabe que não é bem assim. Os pecados que temos afetam aqueles que estão à nossa volta. Quando há adultérios numa família, toda a família sofre. Você vê que a família de descrentes sofrem, né? O mundo prega essa libertinagem, mas famílias de descrentes sofrem com adultério. Sofrem quando os filhos estão além daquilo que é permitido pela lei civil. Quantas mães eu já não vi descrentes chorando, filhos jogados nas drogas, na bebida, na prostituição, dentre outras coisas erradas. Mas falando de família da aliança, saiba uma coisa: uma ação pode prejudicar toda a família. Uma desobediência pode prejudicar toda a família. Aqui, quando a filha pecava dessa forma, a honra do sacerdote, a sua pureza diante de Deus por representar o Senhor era ferida. Mas agora, aplicando aos nossos dias, sabemos que toda a honra de uma família da aliança é ferida quando um membro está em pecado. Por isso nós devemos ter cuidado, meus irmãos, com as nossas ações, pensando primeiramente em Deus, e não ferir a honra do Senhor, mas pensando com amor também no nosso próximo. E isso se estende para a igreja, porque quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre também.
Ah, queridos, quem se aproxima de Deus não pode tratar o pecado como algo leve. E a vida privada sustenta ou pode profanar o ministério público. E aqui tem um princípio claro: vocês devem ser santos porque eu, Senhor, sou santo. Lembre-se disso, esse é um dos temas principais do livro de Levítico. Se para os sacerdotes o padrão era exigente, para o sumo sacerdote era maior ainda. Versos de 10 a 15. Lembremos-nos da diferença entre o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote oferecia sacrifícios diários, holocaustos, ofertas pelo pecado, mantinham o culto, o altar, as lâmpadas, os incensos, os pães, ensinavam a lei e discerniam sobre pureza e impureza e abençoavam o povo, conforme Números capítulo 6. Mas o sumo sacerdote presidia todo o sistema sacerdotal, e aqui nós nos referimos diretamente a Arão. O Senhor fala aos filhos de Arão e a Arão. Era autoridade sobre os demais. Entretanto, no dia do Senhor, era o sumo sacerdote que entrava no dia da expiação, no Santo dos Santos, para fazer todo o rito que era declarado pelo Senhor. Expiação anual pelo povo, pelo tabernáculo e também por si. E eles consultavam a Deus em nome do povo com Urim e Tumim, que eu já expliquei também para vocês. E aqui nós vimos essas restrições sendo potencializadas para o sumo sacerdote, porque quanto maior a proximidade, mais rigorosa era a exigência. Então, o sumo sacerdote ele tinha que ter separação absoluta da morte. Nem mesmo o pai ou a mãe poderia ser alvo de contato do sumo sacerdote. Por quê? Encarnava-se o princípio da vida diante de Deus, que é mais importante do que os vínculos mais profundos que se há na terra. Também, verso 10, o sinal de luto externo, mais uma vez aqui, é proibido. Deveria estar sempre arrumado, bem, sem sinal de luto. Não é insensibilidade, mas é teologia. A vida, ela procede, ela continua. Aqueles que representam a Deus deveriam mostrar isso. Também pureza no casamento, versos 13 a 15. É dito aqui que o sacerdote só poderia se casar com uma moça virgem. A ideia de virgindade, na mentalidade não apenas hebraica, mas do mundo da época, trazia essa ideia de pureza, de algo que foi imaculado. E o sacerdote deveria se casar com a moça assim. Por quê? O texto está claro, porque sobre ele estava o óleo da unção. Ungido do Senhor, representante fidedigno de Deus. Ah, queridos, Deus não aceitava mediadores divididos. A liderança espiritual exigia coerência mais profunda, não apenas aparência mais refinada. E falando também para a nossa realidade, os líderes do povo de Deus hoje devem ser assim, coerentes com aquilo que foram chamados. E é interessante que a igreja precisa sim cobrar, claro que com respeito, cumprindo os princípios bíblicos dos seus líderes, que mantenham o padrão e o comportamento ético para o seu próprio bem, mas também para o bem da igreja. Isso é necessário, meus irmãos, porque não nos ajuda em nada quando comprometemos o padrão moral de Deus por meio de uma moral frouxa ou conveniências relativas a procedimentos. Eu creio que esta igreja já há algum tempo tem isso em mente. Não aceitem qualquer coisa. Não aceitem homens que falam mais de si, que pregam outro evangelho. Anátema. Mas sempre busquem, não apenas homens que pregam a verdade, mas ajude-os. Pastor, presbítero, diácono. Deixa eu contar um segredo para vocês, nós somos pecadores, né, Demétrio? Nós somos pecadores, vocês não sabiam disso? Olha só, estamos falando agora. Somos falhos e precisamos das orações dos irmãos, da repreensão dos irmãos, da ajuda dos irmãos para permanecermos firmes no Senhor. Mas o que se tem aqui passa-se de uma forma aplicável também à prerrogativa do sacerdócio real que nós somos hoje. Todos são sacerdotes diante de Deus, representam a vida diante de Deus. E essa prerrogativa de pureza, de santidade deve continuar sobre nós, para que possamos refletir a pureza que há nele.
Não é negociável. Mas às vezes é difícil, queridos. Porque alguns até se alegram com essa mensagem. Mas vejam que existe aqui essa pureza no cultuar, no viver diante de Deus. Mas para muitos hoje até o culto é uma dificuldade. São uma das coisas mais tristes e decepcionantes que tem para nós que estamos na liderança ensinando, é que a gente fala da importância do culto, o que é culto, a importância da comunhão, mas às vezes a gente vê que as pessoas abandonam a vinda ao culto por coisas superficiais. Por causa de um rolê, que está cansado, porque, não, já fomos para Arthur Nogueira hoje de manhã, não vamos à noite, né? E assim vai. São tipos de coisa que a gente olha assim e fala, meus irmãos, parece que as pessoas não entendem da gente pregando. Culto não é uma opção. Culto é uma santa convocação. E o sacerdócio do Senhor se envolve com o culto ao Senhor, porque Ele requer de nós. Mas como falar de uma santidade na vida lá fora, se o pontapé inicial não está sendo cumprido como deve aqui dentro? Como? Eu sei. Mas existe a diferença entre o conhecer e o proceder. Queridos, mas ainda assim nós somos imperfeitos. Ainda assim não dá para a gente ser perfeito como deveríamos. Nunca houve um sacerdote perfeito. E nunca haverá entre o sacerdócio real dos crentes alguém perfeito e irrepreensível. E é por isso que havia necessidade de um sumo sacerdote perfeito. A tal ponto que cumprisse essas leis de forma perfeita, mas também queria além delas. O nome dele é Jesus. Mas pastor, como assim além delas? Lembrem-se, os sacerdotes não podiam ter contato com cadáveres, pois seria apenas contato com algo que estava ali numa situação irreversível, no momento daquilo que era consequência do pecado. Mas Jesus, o sumo sacerdote, tocou em pessoas mortas para lhes trazer a vida. Está lá nos evangelhos a filha de Jairo, a viúva, o filho da viúva de Naim também. Jesus tocou a esquiva e falou, levanta, revive. Mas não apenas isso, com a sua ação ele tocou a nossa vida, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele tocou a nossa alma para nos dar vida novamente, vida com ele. Meus irmãos, com ele e por ele não havia momento para luto, pois com ele a dor da morte se convertia em felicidade. Como haverá também na consumação de todas as coisas. Veja como é chocante a gente lidar com a morte ainda assim. Mas um dia nós ressuscitaremos, porque a morte será tragada pela vitória de Cristo Jesus. Os sacerdotes eram proibidos de celebrar a morte. Hoje em Cristo nós celebramos a vida, ainda que passemos pela morte. Ele decidiu tomar para si uma esposa infiel, como estava predito no livro de Oséias, mas não para se manchar com ela, mas para purificá-la. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. E quem éramos nós? Corruptos, imorais, adúlteros de mente e de coração. Mas Cristo tomou a sua noiva, a sua igreja, e nos purificou. Que sacerdote, que isso. A todo tempo nos traz texto, ainda assim nos traz uma outra verdade, que esse procedimento exigido dos sacerdotes, a conduta santificada dos sacerdotes do Senhor, revelava também o cuidado desse Senhor que não rejeita totalmente os imperfeitos. Versos de 16 a 24. Nem todos podiam servir no altar, mas todos, parentes dos sacerdotes, os sacerdotes eram sustentados pela graça. Nesses versos que procedem, nós vemos aqui as limitações físicas. Veja que o termo defeito aparece aqui.
E esses dias eu vi um pregador falando sobre esse texto e ele falando que esses defeitos agora são mais uma coisa de olhos espirituais. São as alegorias por aí. Não, aqui está falando de defeitos mesmos, físicos. O termo que é utilizado aqui, o uso mais recorrente é para defeitos físicos de pessoas ou de animais. E o verso 18, por exemplo, diz o seguinte: nenhum homem que houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcional, por exemplo. Em algumas Bíblias, essa ideia de rosto desproporcional, em algumas traduções, aparece como nariz achatado, né? E no meu caso já seria difícil ser sacerdote, porque o meu não é brincadeira, né? O meu é grande. Na verdade, isso é uma herança de família, né? As minhas tias, elas diziam que quando estávamos os tios, os pais, os netos juntos no mesmo lugar, faltava oxigênio. Mas, nesse caso, eu também não poderia. E nós temos aqui também, queridos, restrições, muitas restrições sobre aqueles que não poderiam servir como sacerdote, mesmo sendo descendentes de sacerdote. Mas entenda uma coisa, essa restrição não é desprezo, mas era pedagogia. O altar exigia plenitude. E que fique claro, viu? Nos dias de hoje, infelizmente, a gente tem que explicar que a grama é verde. Essa passagem não nos ensina que pessoas com deficiências são menos valiosas para Deus. Fique claro, elas têm o mesmo acesso a Deus e são bem-vindas, eram bem-vindas diante da presença do Senhor como qualquer outra, assim como é nos dias de hoje também. Todos, absolutamente todos, são bem-vindos na comunidade do Senhor. E a Bíblia é enfática no que se concerne ao cuidado com aqueles que têm necessidades físicas e materiais também. Então a gente não precisa tratar disso aqui, mas é importante falar, meus irmãos. Mas era uma coisa referente aos sacerdotes com essa ideia de plenitude. O verso de número 22 diz o seguinte: poderão comer o pão do Senhor seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. A ideia aqui de coisas santíssimas referem-se a sacrifícios mais sagrados, em que o sangue era levado para dentro do santuário, que eram ofertas específicas pelo pecado. E também as coisas santas diz respeito a outras ofertas, como ofertas pacíficas, ou seja, aquilo que era oferecido ao Senhor também poderia ser alimento para os sacerdotes e os seus descendentes. É dito que os defeituosos não poderiam oferecer, mas poderiam comer de forma graciosa, se alimentar. Porque o Deus que assim traz essas leis é o Deus que alimenta os necessitados. E quando nós olhamos para Cristo, por exemplo, é assim que Ele faz. Ele é o Deus que alimenta os necessitados. É o Deus que diz que cuida, até mesmo das aves, dos animais. Mas olha que interessante, Ele fez com que defeituosos, também necessitados, pudessem compartilhar de sua mesa. Se fosse dia de ceia hoje, né? Seria um prato cheio para falar isso. Mas olha que interessante, às vezes as coisas estão lá no Antigo Testamento e a gente não percebe. Claramente, isso aqui vai culminar lá na frente. Porque Jesus, o pão da vida, permite a nós, pobres e necessitados, nos alimentarmos do seu pão, da sua vida, simbolizada no pão, também no vinho. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Também não poderiam estar aqui e entrar até o véu, que era o lugar onde fazia a separação entre o santo lugar e o santo do santo, onde estava a arca, e nem se aproximar do altar, porque isso seria o que? Profanação. Vejam que a ideia de profanação para descrever sacrilégios aqui aparece 9 vezes no capítulo de número 21. E no capítulo 22 aparece mais 4 vezes e dá sentido então ao que é tratado no capítulo 22. Porque se fala dos versos 1 a 16 da pureza no manuseio daquilo que é sagrado. Precisava ver isso porque senão o acesso seria impedido. Deus exige santidade. Dos versos 17 a 30 do capítulo 22, falava-se de ofertas sem defeitos, porque era apresentada ao Senhor para assim revelar também a sua perfeição. Dos versos 31 a 32 do capítulo 22, essa verdade se fecha numa conclusão, onde o Senhor diz: eu sou o Senhor, não profanareis o meu santo nome,
porque eu sou quem santifica vocês. Ou seja, a santidade é sustentada, é exigida pelo Senhor para que possa ser ancorado naquilo que Ele é e aquilo que Ele fez do povo que tirou do Egito. Meus irmãos, a Bíblia ela não fala mais sobre restrições de defeitos corporais, mas ainda insiste de defeitos e imperfeições que existem na alma. Hoje em dia, é possível corrigir defeitos estéticos. Vivemos em tempos de uma estética fast, ou seja, rápida. E pasmem, até mesmo dentistas fazem procedimentos estéticos, podendo deixar o rosto de uma pessoa simétrico, bem melhor, né? Inclusive, minha prima disse que ela está se formando em odontologia, disse que ela está fazendo um curso para isso porque vai dar mais dinheiro do que só tirar dente ou tratar de dente, né? Nos dias de hoje. Então veja que, queridos, existe essa facilidade hoje em dia, e até mesmo dependendo da situação, irmãos e irmãs crentes, eu não vejo problema nisso, mas hoje em dia, quando a gente olha para essa rapidez em consertar defeitos externos, a gente se lembra também que, infelizmente, muitas vezes não queremos consertar os defeitos internos que permanecem na nossa alma. E há muitos, como há muitos dentro de nós, meus irmãos, e a Bíblia insiste nisso. E nós, como sacerdócio do Senhor, nós, como povo do Senhor, devemos nos atentar a isso. Devemos entender, queridos, que diante de Deus nós não podemos aparecer com essas imperfeições na nossa alma, ainda que o Espírito nos dê a consciência de que estamos errados. Quantas inimizades, quantas impurezas, quantas coisas que deixamos para trás, quantas faltas de retratação, dentre outras coisas que só você e Deus sabe. Mas o que é exigido de nós, meus irmãos, é exigido que nós tenhamos aquilo que é puro e sejamos puros e sem defeitos diante de Deus. Mas mesmo assim, a gente sabe que é difícil, é por isso que a gente precisava de alguém melhor, do sumo sacerdote que não tem defeito. Por que o Senhor Deus olha para nós hoje e não nos vê mais como ovelhas defeituosas? Por que o Senhor olha para nós e não considera em termos de usar isso para definir o futuro da nossa alma? Não considera as manchas que temos no nosso ser, porque sobre nós está o sangue do sumo sacerdote perfeito. E a perfeição de Cristo que confere a nós aquilo que é suficiente diante de Deus para que nos acheguemos a Ele, para que adoremos a Ele e para que vivamos para Ele. Portanto, Ele é a nossa esperança. Meus irmãos, a santidade sacerdotal não era um mero ornamento cerimonial, mas era um espelho da glória divina. Para nós hoje, tudo que é conferido a nós é por meio de Cristo Jesus. E saibam, o fim da lei é Cristo. Tudo aqui apontava para Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Mas é por causa dele que nós temos então essa pureza e aquilo que o Senhor requer do seu povo hoje. Mas fique claro, nós devemos ter uma conduta santificada sempre, como um povo de propriedade exclusiva de Deus, como um sacerdócio real neste mundo. Seria de nós sem Cristo, mas Cristo cumpriu todas as coisas e os méritos que há nele estão sobre nós, para a glória do Deus único. E essa é a verdade que nós vamos cantar agora. Convido os irmãos a colocarem-se de pé, para que juntos cantemos o cântico congregacional, Nossa Justificação.